Olá, pessoal. Boa noite. Então, estamos aqui ao vivo do Adustina 10, diretamente para toda a Adustina. E no dia de hoje, nós iremos fazer um bate-papo com o conselheiro tutelar Evinho de Dolores. Evinho de Dolores, além de conselheiro tutelar de Adustina, Evinho de Dolores também é um articulador político de Adustina. Nós queremos saber o que Evinho fará do seu futuro como cidadão, como pretenso político, e vamos conversar com ele sobre a sua atuação no Conselho Tutelar. Vamos conversar com ele quais são as suas pretensões, se pretende se candidatar à reeleição no Conselho Tutelar, ou se ele não irá se candidatar à reeleição, o que é que ele pretende construir como um homem. Aguardar a entrada dele. Olá, Evinho, boa noite. Olá, doutor Solano. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Nessa noite de quinta-feira, né? Pelo canal do Stand 10. E desde já agradeço o convite do doutor Solano de participar, né? Desse programa que tem mais audiência, né? Um blog que vem trazendo, um site de notícias, na verdade, uma página que vem trazendo diversas informações para a nossa população. É isso, Evinho. Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Eu já queria iniciar assim falando um pouco de você, né? E aí te perguntando, para quem não conhece, quem é Evinho de Dolores? Quem é Evinho de Dolores, né? Evinho de Dolores nasceu aqui no município da Adustina, né? Por toda a sua vida, até os dias atuais, né? Permanece aqui na cidade. Sou filho de Dolores, né? Por isso o nome é Evinho de Dolores, né? Filho de mãe solteira, né? Tenho 4 irmãos, que é Fátima, Joelma, um Anderson, Denilson, né? Hoje tenho 3 sobrinhos e tenho uma boa relação na comunidade adustinense, né? E todos me conhecem. Então, Evinho Dolores é esse que acabei de falar. Pronto, Evinho. Evinho, antes de ser conselheiro tutelar, onde você atuou, você trabalhou em quê? O doutor Solon, né? Eu, né? De família humilde, aqui na cidade. Né? Trabalhei por diversas coisas, né? Desde daquela criança que vendia cocada, né? Picolé, que trabalhou de carrego na feira, até trabalhei também no quiosque de disco de Zuri. Trabalhei por quase 3 anos na lanchonete Seu Menino, né? Por muito tempo na lanchonete Seu Menino. E até eu falo que na época que eu trabalhava na lanchonete Seu Menino, era na época que o CMA tinha muitas pessoas que estudavam à noite. E eu tinha um sonho de estudar à noite, mas só que eu não poderia, né? Porque eu trabalhava na lanchonete, né? E necessitava daquele valor financeiro, né? Para minha manutenção e até para ajudar em casa. E aí onde veio em 2011 a seletiva, naquela época na gestão do bebê. E eu fiz a seletiva e acabei passando. Fiz para Gari na época. E passei. E aí foi a realização de um sonho. Fui estudar à noite, né? E trabalhei de Gari por 1 ano e 3 meses na gestão do então prefeito Bebé. E logo em seguida, né, chegou as eleições de 2012. Na época eu acompanhei o grupo de Zé Aldo e trabalhei por 3 meses na gestão de Zé Aldo de Gari e em seguida fui ser supervisor de campo das academias, né, que tinha como coordenador o Reginaldo e o coordenador era o Pelezinho. O Reginaldo passou um concurso e eu acabei que assumi a supervisão geral das academias naquela época. E esse foi o percurso de trabalho até chegar ao Conselho Tutelar. Evinho, assim, antes de ser conselheiro e tal, você realizou, posterior a isso, não sei, já realizou algum trabalho social aqui pela comunidade dos Chinês? Então, Solon, eu sempre fui, né, uma pessoa meio que envolvida na sociedade, né?
meio que envolvido na sociedade, né? Com sempre boas amizades, né? Bons diálogos, né? Sempre gostei de visitar as pessoas, né? De aquele bom dia que muita gente acha que não é importante, mas eu acredito que seja importante, boa noite, né? E isso, antes de iniciar trabalhar nas academias, e foi durante as academias que surgiu o desejo né, de concorrer a algo, né? E isso logo no início, quando entrei nas academias, já tinha essa visão, né? Até pela questão do município pequeno. A gente mora no município pequeno que a política é um movimento de uma festa, né? Hoje não, mas naquela época era, né? Há tempos atrás, né? Tem mais comícios, mais festas. E eu sempre gostei dessa interação social. E aí fundei, na verdade, eu e o Reginaldo, né, fundamos a Cidadania, Associação Regional de Cidadania e Práticas Educativas, que inclusive hoje eu sou presidente dessa associação. E na época, né, a gente desenvolveu alguns trabalhos voltados à população mais carente, né, desde a questão de realização de campanhas de cestas básicas, né, eventos esportistas, né? Inclusive fizemos maratonas no Cida Conceição, né? Na época a gente tinha o apoio da gestão e conseguimos trabalhar algo para a sociedade. Sempre apoiei as escolas de futebol por exemplo, do Novo sempre deu apoio, claro, com questões, né? Com recursos limitados, né? Que recursos próprios não tem como você exacerbar o que você ganha, né? Mas sempre, né? Inclusive, realizamos cursos também, né? Reuniões no Conceição, reuniões em povoados, através da cidadania. Mas aí, passou o tempo, a gente ficamos, né? Os recursos limitados e não conseguimos desenvolver mais ações. Mas desenvolvemos algumas. E bastante importantes, viu? Evinho, mas como foi essa ideia de você ter concorrido ao processo de escolha no Conselho Tutelar 4 anos atrás? Praticamente, né? 4 anos. Só eu tinha uma vontade, na verdade, né? Era uma vontade minha de colocar meu nome à disposição da sociedade de alguma maneira, né? Concorrer realmente, era uma vontade minha. Até aqui em casa tinha, né, os prós e os contras, inclusive minha irmã Fátima, né? Sempre foi contra, na verdade, né? Ela acabou que apoiou depois que eu entrei, né? Certo que quando vê o irmão naquela situação, acaba que vai junto, né? Apoia. Mas sempre teve esse elo. E na época, o Manso, né, era assessor, o meu irmão era assessor, na verdade, direto da primeira dona do Zélia, né? E aí tinha também um trabalho ali voltado para a sociedade, né, diretamente. E onde eu trabalhava, que era as endemias, era um grupo de, se eu não me engano, 19 pessoas na época. Muita gente. E tinha esse contato de casa, né? Entrar em casa, sair em casa, entrar em casa, um contato direto com a sociedade, não só na sede, mas também nos povoados. Inclusive, né, na época, saiu eu, candidato e a Luiz, do mesmo setor. Os dois foram eleitos conselheiros tutelares. Né? É bom até citar isso. Entendeu? Foi algo meu mesmo, espontâneo. E até as pessoas visualizavam isso em mim. Né? Você daria para ser candidato a conselheiro tutelar e tal. E aí foi que, quando eu entrei, deu certo. Então você só foi candidato uma vez, né? Foi só uma vez, 2 vezes? 2 vezes. Então, fui candidato uma vez, né? A gente estamos conversando agora da questão do pleito. Então, aí fui candidato uma vez, né? Fizemos diversos trabalhos, né? Em todas as escolas dos municípios, em todas as direções, né? Diversos encaminhamentos no Ministério Público, né? Palestras com temas importantíssimos. Criamos o Arraiado do Conselho Tutelar, né? Que era um objetivo de envolver a sociedade, os pais, os filhos, né? Uma interação social, né? Com a apresentação de quadrilhas. Criamos também a pulseira de identificação para os eventos festivos do município, onde, durante os eventos, muitas crianças se perdiam dos pais, né? E não tinha como identificar. Criamos a pulseira de identificação. Foram imensas as ações do Conselho Tutelar. E aí veio a reeleição. Eu participei de 2 eleições, né? De 2015 a 2019 e de 2019 a 2023. Então você foi 2 vezes candidato? Isso. E as 2 vezes fui eleito. Foi eleito as 2 vezes? Inclusive, na primeira eleição, eu fui a sensação, né? Na época, né? Aquele candidato que já entra e o povo diz, vai ganhar a eleição.
aconteceu isso também na segunda, né? Era eu e Vaninha, né? Minha amiga que vizinha cotada, como já desde o início do pleito, como vinha Vaninha ganha a eleição de certeza, né? Mas houve alguns impasses que eu quase, né? Fico fora, mas consegui ser reeleito, né? E isso mostrou que, como eu falei na posse, que minha eleição era natural, minha reeleição era natural. É tanto que foi confirmado no ato do voto. O senhor acompanhou lá como foi, né? Toda a apuração. Eu acompanhei a apuração. Foi bravo aquele dia. Bravo. Agora, eu não lembrava, cara. Eu pensei que você tinha sido candidato só uma vez só. Você foi 2 vezes já, né? 2 vezes. 2 vitórias. 2 vitórias. Legal. E na história do Conselho Tutelar só conseguiu reeleição eu e Paulo César. Na história do Conselho Tutelares. Consegui a reeleição direta, só 2 conselheiros. Paulo César, na primeira eleição dele, foi um estrondo, hein? Isso. E ele conseguiu a reeleição também. Ele conseguiu a reeleição. E você, só vocês dois. Isso. Agora, Vinho, você irá concorrer ao próximo processo de escolha do Conselho Tutelar? O doutor Solon, a vida é cheia de ciclos, né? De ciclos se iniciam, ciclos se fecham, né? E eu vejo que esse é o momento de dar oportunidade a outras pessoas a concorrerem, né? E trabalhar no Conselho Tutelar, representar o Conselho Tutelar na cidade, né? E eu tenho em mim que meu ciclo, minha contribuição que eu poderia dar no Conselho Tutelar se finaliza dia 10 de janeiro de 2023. O ciclo meu encerra, não irei concorrer à reeleição, né? Inclusive, estou passando algumas residências, falando com alguns amigos já que essa decisão foi recente, né? Estava ainda em fase de análise, mas eu vi que cumpri minha missão e vou deixar o espaço para que outras pessoas possam, né, contribuir também com a criança e adolescente do nosso município, em defesa deles. Levinho, então, cara, você não vai ser mais candidato ao Conselho Tutelar, você mesmo está relatando isso aí. E aí, cara, o que você vai fazer agora? Qual o próximo passo político? Já entrando aqui nessa nosso bate-papo, entrando agora nas questões políticas de Agostina, sucessão para 2024. E como estará Evinho aí nessa... O doutor Solon, durante, né, na verdade, eu comecei a cursar, eu sou licenciado em Educação Física, sou bacharel em Educação Física também, né, licenciado pela Uniages, bacharel pela Uniaselv, né, já desempenho a função de personal trainer, né, de treinamento acompanhado com pessoas, tanto em grupo como individual, né, já tenho, graças a Deus, tenho diversos alunos e como se diz, o futuro é dos pertence. Mas assim, eu construí, né, algo para que eu possa, né, uma profissão, para que eu possa, né, independentemente de resultado de eleição ou não, ter algo, né, que todo mundo precisa se sustentar, né, e eu também preciso me formar como pessoa, como profissional, né, para prestar um bom serviço à sociedade. Já estou, né, trabalhando, né, já estou na cidade, tenho 3 grupos, né? Um grupo aqui na cidade, um grupo no povoado Bananeira, um grupo no povoado Loreano. E também tenho clientes que com trabalho individualizado em academia. E assim, entrando para o cunho político, tem muita água para rolar embaixo da ponte, né? Como se fala. Não é a primeira vez que eu recebo convite, recebi convites para ser vereador em outros pleitos, né? Desde 2012 eu recebi um convite. Sempre alguém, né, me procura em casa para me convidar, né, concorrer à eleição. Em 2016 foi da mesma maneira. Em 2020 também me procuraram, mas eu vi que não era o momento ideal ainda. E, né, fui para o conselho, fui eleito, fui reeleito, né, mostrei meu trabalho, tenho certeza que foi reconhecido e quando lembrar do Conselho Tutelar, vai lembrar de Evinho Dolores, né, que passou por lá. E assim, Solon, a gente vai tentar construir pontos, né? Se der certo lá na frente, não sei, né? Mas assim, vou continuar sendo o mesmo que sou, né? A relação com as pessoas. E aí,
o futuro dirá, né? Não é, acredito que não é o momento ainda de você dizer vou ser candidato ou não, né? É algo, né, a se pensar, a se analisar, e ninguém sabe o que vai estar por vir no futuro, né? Ninguém sabe o que acontecerá, né? Ainda estamos em 2023, a eleição em 2024, né? Hoje faço parte do PCdoB, de Adustina, né, do partido do Fabinho, mas assim, eu gosto do movimento político, viu? Eu gosto do movimento político. Inclusive, na eleição passada, né, que foi um desafio, eu acabei que votando de uma deputada estadual, que nem na cidade veio, na verdade, né? Nem na cidade veio. E aí obtivemos 95 votos, eu acredito que seja uma votação bem expressiva, né? Para o meu tamanho, eu sei também o meu tamanho, como também eu sou, não sou daqueles que acham que é, né, maior do que tudo, não. Pedi aos amigos e aí quando fechou as urnas, obteve 95 votos. Quem foi a deputada, Vinho, que você votou? A deputada Cátia Oliveira, né? O federal eu votei em Ricardo Maia, votei em todo o grupo da oposição. Você votou em Cátia, deputada estadual, e em Ricardo Maia, deputado Federal. federal. Isso. Né? Inclusive. Mas, Pode falar, doutor. por favor, depois eu pergunto. Não, para falar que, né, acabei que votando, né, em Cátia Oliveira, deputada estadual, né, obtivemos 95 votos, ótima votação, né, considero que foi uma votação muito expressiva, né, até superou minha expectativa, sou sincero a dizer, superou minha expectativa, né, uma campanha que ninguém via nada, né, algo simples mesmo, né, a deputada não teve como visitar a cidade na época da campanha, que foi algo bem próximo mesmo, mas também eu quero dizer que pós-eleição já estive no gabinete dela, né, me recebeu super bem. Já temos alguns planejamentos. Ela vai visitar a cidade ainda esse mês de maio, acredito. Né? Eu vou estar comunicando às pessoas. E é isso. Né? Bola para frente. Evinho, na eleição passada de 2000, você acompanhou a candidatura para prefeito e para vereador quem? Eu votei em Carlinhos de Marta, Márcia de Lázaro e vereador Felipe Cristóvão Netinho. Porque eu lembro que, aparentemente, você tinha uma boa relação, ou tem, eu não sei, tem uma boa relação com o vereador Cristóvão. Depois da saída do vereador Cristóvão, do grupo da oposição, do grupo da situação, como é que está essa relação sua com o vereador Cristóvão? O doutor Solon, a relação com o vereador Cristóvão, ela iniciou mais ou menos 2013, 2014, né? Na época, meu irmão trabalhava ainda na gestão de saúde naquela época. Inclusive, ele era funcionário da prefeitura, na época tinha um deslocado. E aí ele já tinha essa pretensão de ser candidato a vereador em 2016, né? E disso ele sempre buscava, né, a residência do prefeito e tal, para, né, alinhar algumas questões da população. E aí, em 2015, ele pegou um vínculo com o meu irmão, na verdade, né? Inclusive, hoje meu irmão é casado com a sobrinha dele. E aí eu também apoiei ele em algumas questões na época, né? E aí ele acabou que votou em mim em 2015. Ele me apoiou na região dele em 2015, para o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, isso. Aí obtive a vitória e aí em seguida, em 2016, eu votei nele para vereador. Na época, é bom lembrar que ele não conhecia ninguém da Adustina, ninguém. O vínculo dele era só na minha casa. E foi fundamental, porque assim, claro que os votos foram importantes, em todo lugar que ele teve voto, mas assim, aquele foi algo que elevou a eleição dele. Por exemplo, eu lembro que teve, sem conhecer ninguém, ele 43 votos. Ele teve 342 votos na época. E conseguiu 43 votos. Com o único aconchego aqui na cidade, na minha residência. Veio em 2019, ele me deu uma força também no Conselho Tutelar, né? E em 2020, né, retribuí também esse apoio a Cristóvão. Né, a Cristóvão Netinho. Isso a gente em política de oposição, né? Na época da situação, perdemos, viramos oposição, né? Ele sempre com aquele embate, né? Ele presta o serviço à comunidade dele, né? Aquela dificuldade e tal. Inclusive, agora em 2020, muitas pessoas do grupo ajudaram ele, muitas. Ele conseguiu quase 100 votos na cidade, só dessa vez. 100 votos na cidade. Uma votação muito boa, né? Fora outras questões, né? Que eu não vou citar aqui. E aí chegou a eleição de deputado agora, né? O governo, nós na oposição. E de repente, né,
pessoas que, né, eram as mazelas, né, tá tendo meu voto, tá comprando meu voto, se tornam amigos, né, mas, e assim, falo com ele tudo, assim, mas querendo ou não, houve o distanciamento, né, não vou negar, não vou dizer que não teve que ter, vai acontecer o distanciamento, né, tem coisas que, às vezes, a gente não consegue, né, digerir, né, mas é situação da vida, né, que bom que acontecem essas questões, né, de todo modo você daqui a pouco ser meu amigo, né, esquece e vamos pra frente, como se fala. Mas A realmente tem que política é assim, acontecer esse né? distanciamento. Oi? A política é assim, todo mundo tem direito É a isso, tomar suas políticas. Isso isso, é democracia, né? isso. E a gente não pode confundir a política com as relações pessoais das pessoas, né? Até hoje, por exemplo, assim, se eu dizer que ele sentou comigo assim, eu vou aderir ao prefeito nunca. Para Ah, não dizer que eu não vi ele. você, depois desse apoio todo que vocês se deram, né? Porque além de você ter apoiado ele, ele também lhe apoiou, né? Isso. Se eu dizer assim que ele veio aqui em casa e dizer, eu vou fazer aderir e tal, vou tentar conversar, não. Para não dizer que eu peguei uma história dele, cheguei na casa de Márcio, ele estava passando com o Márcio, ele falando que tinha uma proposta, mas assim, para dizer que ele ia, eu sou por boca de terceiros, né? Por doutor Solon, lá do Estina 10, né? Por essa questão. Agora, para sentar assim conversar nunca até hoje, né? Uma questão assim de dizer, né? Eu vou, vocês me ajudaram e tal, a situação é essa, nunca. Assim, comigo não, nem com alguém aqui em casa. E aí, para 2024, você pretende concorrer a um cargo de vereador? Então, doutor, como eu falei, né? Hum. Não vou negar que não existe uma vontade, existe, né? Existe. É algo que as pessoas já citam na cidade, algo que cita na cidade, mas como eu falei, né? Tá cedo, né? Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, né? Esperar no tempo certo, no tempo de Deus. Se for para ser, será. Se não for, não será. Todo consciência tranquilo em relação a isso, né? A gente só deve. As coisas só acontecem com a permissão de Deus. Só não adianta ninguém querer, né, achar que é aquilo que não é, só acontece com a permissão de Deus. Vou continuar sendo o mesmo, como eu falei, né, toda a população me conhece, as pessoas sabem. E vamos ver o que vai acontecer. Pronto, Evinho, as eleições falta pouco menos de um ano e meio. É, o tempo parece longo, mas é logo ali. É, com relação à política mesmo, já que a gente já está falando de política, como é que você vê a administração, o governo do prefeito Paulo Sérgio, as decisões políticas dele, a situação política de Adustina, o que diga respeito ao prefeito? Você tem a dizer sobre essa relação prefeito-município? A vida política do município pequeno, principalmente do executivo, é algo meio, vamos dizer, deixa eu ver uma palavra que eu uso aqui, meio ingrata. Eu costumo dizer isso. A vida do executivo. Por exemplo, deputados permanecem ali, deputado federal, e aí segue o executivo. Não, chega uma parada, chega um momento que separa. Então, o executivo é uma pirâmide. Ele foi, o prefeito mesmo da cidade, ele foi eleito, né? E aí subiu, conseguiu a reeleição, né? Teve a aprovação popular. E agora agora a pirâmide, agora está no momento de declínio. Declínio, né, show? Que situação. Chega um momento que acaba. Você Não só para ele, acha que Paulo Sérgio vive um momento de declínio político? eu falo a questão do declínio político porque você vai deixar de ser prefeito. Entendeu? Ah, A cada dia que entendi. passa, diminui um dia do seu mandato. É um declínio. É um É uma declínio. contagem Então, regressiva que está ocorrendo, né? oi? É uma contagem regressiva que está ocorrendo. Isso. Isso. Então, tem um pico, né? Você sobe para a reeleição, ganha de novo, eleva de novo, aí agora chega o declínio. Que vai chegar em 2024, dezembro, dia 30, 31, como sei, 7, 31, encerrou o mandato. Você está no império, de repente aquele império acaba. Não é isso? Hum. E ele conseguiu fechar o ciclo dele, né? Foi prefeito, foi reeleito, né? Aí agora vai chegar ao fim. É uma página, né? Virada na história da Agostina. O prefeito Paulo Sérgio, 2025, é esse prefeito. Independentemente de qualquer coisa. Que queira, que não queira, é esse prefeito. Né?
E aí eu passo a enxergar a política agora do município como uma renovação, né? Essa questão de sucessão é muito contraditória, muito polêmica, né? Muito duvidosa, né? Gera dúvida nas pessoas. E eu acabo de enxergar a política como renovação. Algo novo vem aí, viu, Solon? Acredito nisso. Você acha? Tenho certeza. Não acho que não, tenho certeza. E eu acredito que não seja alguém de mandato, seja um político que vai surgir. Não, o político vai surgir, eu me refiro que é uma pessoa que não tem mandato, né? Uma pessoa hoje que é cidadão comum igual qualquer pessoa. Entendi. Politicamente, Evinho, como Evinho de Dolores irá se colocar no momento ideal? Vamos dizer, a política está se aproximando, como está andando Evinho de Dolores até lá? Quem você pretende assim apoiar? Quem você já está apoiando? Com quem você está caminhando junto? Como é essa relação sua aí com o seu grupo político, propriamente dito? Então, né, cada um tem seu elo, mas eu prezo pela, né, venho pela coerência, né, da questão política, né, se manteve sempre no mesmo lado, né, do primeiro voto até hoje, né. Não tive nenhum motivo para, né, mudar de partido, não tenho. Nem tive, nem estou tendo, né, não tenho. Então, eu estou seguindo a política de oposição, né, oposição à gestão. Isso não é algo velado, né? Isso é nítido, né? Toda a sociedade sabe, não adianta, né? Vir com discursinho aqui. O que vale é você respeitar as pessoas, né? Você tratar bem as pessoas, você ter uma relação boa com as pessoas, né? Independentemente de política, né? De quem tenha cargo, de quem não tenha. Inclusive, eu tenho a Luiz, hoje secretário, né? Tenho uma amizade boa com ele, né? Independente de política. Tem outras pessoas de outros cargos que eu me dou bem, né? Independente de política, né? Vereadores eleitos que eu me dou bem, independente de política, né? O que vale é suas relações, né? O respeito pelas pessoas, né? Mas eu sigo a política da oposição. Oposição. A oposição hoje tem alguns nomes que já se colocam pela oposição. Nós temos Carlinhos, nós temos Dona Márcia, nós temos aquele rapaz lá da região aqui do Loriano, que eu sempre esqueço o nome dele, rapaz. E de Zé de Neca, como é o nome dele? Adrovando. Adrovando, sim, meu amigo. Zé da Padaria. É meu amigo ele. Zé da Padaria. E aí falando, aí tem a vice-prefeita, que também se coloca como pré-candidata. Quer dizer, ela se colocou já publicamente, ela colocou em vídeo público, né? Quem mais se coloca como pré-candidato? Nós temos Sidão, nós temos o vereador Sidão, o vereador Juninho, nós temos Dona Brisa, a ex-primeira-dama de Adustina, ex-esposa de Paulo Sérgio. E aí, quem é que Evinho hoje está defendendo mais o nome? Assim, nada contra ninguém, né? Até porque eu votei em Carlinhos, né? Nada contra ele também, nada contra outros nomes que possam surgir. Inclusive, o vereador Juninho já me procurou, né? Eu conversei com ele. Zé da Padaria já me procurou também. Já procurou Zé da Padaria? Já me procurou. Você tá na pré-campanha também, tá firme Isso, mesmo, é? Isso. Já me procurou. Inclusive, tá para marcar um evento, ele me falou, né? Um encontro já. Mas hoje eu defendo a bandeira de Dona Márcia. Eu acredito que Dona Márcia é a candidata que busca o povo, que vai na porta, que vai na casa, né? Que tem aquela dinâmica, né? Aquela dinâmica popular, aquela energia que realmente hoje na política é necessária ter, né? Eu sigo, né? Hoje se escolher a candidata, eu voto em Márcia do Lázaro, entendeu? Márcia do Lázaro. Assim, só para ser também, tem outro pré-candidato, que é Joãozinho do Ônibus também. Joãozinho do Ônibus, isso, né? Joãozinho do Ônibus, meu amigo Joãozinho do Ônibus, isso também. Inclusive, na eleição de 2016, Joãozinho do Ônibus foi muito importante para a eleição do Paulo Sérgio, né?
A calçada de Joãozinho do Ônibus foi, que eu costumo dizer, foi a que decidiu a política, né? Decidiu a eleição. Joãozinho do Ônibus. De 2016. Isso, as articulações, né? Ele foi muito importante naquela época para a vitória do atual prefeito, né? Todo mundo passava, todo mundo via, né? O movimento assim, na casa dele, né? O prefeito lá sentado e tal. Ele foi um elo né? Que conseguiu, né? Pegar o ex-prefeito Bebé, né? E dizer, apoia esse cara. Vamos dizer assim, né? É o que se fala na cidade, né? Todo mundo sabe. Você falou em Dona Márcia, inclusive o Agostina 10 fez uma matéria essa semana e que nós falamos sobre Dona Márcia, que ela entrou de cabeça mesmo na pré-campanha. E a gente vê ela sempre postando fotos, sempre no campo. Ela já está no campo, já está na pré-campanha dela. Isso. Eu acredito que ela está de parabéns, é isso mesmo. Só irá ser candidato quem se colocar como candidato. Quem não se colocar, com certeza não será. É nesse viés que eu acabei de falar, né? Que é algo assim importante para a política, né? Você buscar mesmo militar, visitar, né? Ter aquela dinâmica, né? Que as pessoas, as pessoas precisam conhecer o político, né? Estar próximo do político, né? E é nessa lógica que eu acredito muito que possa, né? Ser, né? Alavancar e conseguir liderar o grupo político, né? Para as próximas eleições. E após essa rodada no campo dela, eu estou sentindo o nome dela mais falado, mais comentado. Eu sinto a opinião pública falando o nome dela também, né? E cair no campo é importante. Nós já vivemos a pré-campanha. Ninguém se engana que não está vivendo a pré-campanha. Já estamos vivendo. De uma forma ou de outra, as pessoas estão aí fazendo política já. E de ambos os grupos, eu acredito que só será o candidato quem ter essa predisposição já de hoje, né? Já iniciar, se não iniciou, iniciou hoje, que tem que ganhar o campo, que é para, né, lá na frente ter o apoio popular forte e aí conseguir liderar né, o grupo. Olha, Vinho, você pode até discordar de mim, e com certeza vai ter muita gente em Adustina que vai discordar do que eu vou falar. Porém, a eleição que elegeu Paulo Sérgio em 2016 foi muito importante para a Adustina. Veja só, ela quebrou um tabu em Adustina de que só o rico, só o fazendeiro conseguia se eleger prefeito. Foi quebrado esse tabu e o que eu vejo hoje, para 2024, claro que tem os favoritos, tem dois grupos políticos principais, que é o grupo do prefeito e o grupo da oposição. Quem tem grupo político aí é o grupo do prefeito da situação e o grupo da oposição. Isso é fato. Porém, eu vejo que o campo está aberto. Pode se repetir um 2016 em 2024 em Adustina, você sabia? Eu vejo que existe um cenário muito aberto. O que você falou, concordo plenamente. Você pode perceber que tipo assim, vamos dizer, vai chegar as próximas eleições, acabou aquele negócio de dizer assim, o prefeito Zé Aldo, do Bebé, não tem mais isso, né? Não tem aquele dono mais... Não tem mais isso. Não tem aquele dono de grupo, né, raiz, né, que dizia, rapaz, fulano. Não tem mais, né? Não tem essa sensação? Não tem essa sensação. Para um prefeito vai sair, mas não criou ainda aquele patamar que o ex-prefeito Bebeto tinha, Exaldo tinha, de ter um grupo, né? De dizer já é ele, né? Quebrou muito paradigma aí e tradições políticas, né? De mandato para concorrer às eleições, na verdade. Importantíssimo isso, né? Mudança de poder, alternância de poder, tem que haver. Tem que haver. Tem que haver. E eu vejo que pode se lançar uma pessoa aí, se cair no gosto popular, irmão. Para alcançar quem cai no gosto popular é difícil. É difícil. Agora a eleição está aí, né? Daqui um ano e meio e vamos ver como é que ela vai terminar. Cada dia, né? Cada dia que se passa, esse tempo vai
vai diminuindo, né, as articulações dos bastidores aí devem estar 1000, né? Todo mundo buscando o seu, né? Todo mundo querendo. Né, que o campo da oposição está aberto, né, tem pré-candidatos, como também o grupo do prefeito, né, está aberto, não é mais ele, é outros candidatos. E aí, né, o próprio grupo se divide, né, quero fulano, quero Beltrano, né, mas ao final haverá consenso, né, e quem estiver na frente para que seja o que é para ser, né, escolhido. Não sei se vai ser, mas é para ser, né, coerentemente é isso. Mas aí, né, tem as questões de relações pessoais, né, gostos políticos, né, e várias outras questões. Evinho, tem alguma coisa que você queria falar, mas que eu não consegui perguntar? Não, eu quero aproveitar um momento para agradecer, né? Agradecer as pessoas que por dos processos de escolhas de conselhos tutelares, né, me considero representá-los no conselho tutelar. É algo muito gratificante. Não se, ninguém imagina, só imagina a pessoa que consegue, né? Ninguém tem noção do quanto é emocionante, o quanto é gratificante, né? Você obter uma eleição, qualquer tipo de eleição, acredito que seja, deve ter a mesma gratificação do que você concorra, né? É muito gratificante, né? Eu, filho de família humilde, né? De família que não tem cunho político, né? Não tem cunho financeiro. A minha história, né? Eu que venho construindo a dia a dia. Não tenho um padrinho político, não tenho, né? As nossas relações mesmo, as nossas atitudes na sociedade que vem gerando isso, né? Na primeira eleição do Conselho Tutelar, obtive 305 votos, né? Uma votação muito expressiva. 305 pessoas, você imagina quantos ônibus cheios são, né? Nossa. É muito, né? Uma eleição que não é facultativa, não é obrigatória, a pessoa vai mesmo se querer, né? Não tem obrigatoriedade de votar, diferente da eleição municipal. E fui eleito, né? Entrei na pré-campanha do processo de escolha como um dos eleitos, praticamente, né? Foi o candidato sensação do momento na época, né? E aí desenvolvi meu trabalho, né? Como conselheiro tutelar, os 4 anos, né? Fiz algumas questões também de trabalhos sociais, né? Algumas não precisam ser divulgadas, mas sempre usando o meu financeiro, dentro das minhas possibilidades, né? Dentro da minha humildade, dentro do que eu posso. Chegou 2019, né? Fizeram uma figurinha minha como se eu fosse o candidato contra o prefeito do Conselho Tutelar, que todo mundo sabe disso, né? Isso é claro. Pela primeira vez, houve influência, né? Influência desnecessária, né? Eu acho desnecessária, não preciso disso, não, né? Mas eu entrei em 2019 como era Vani e eu, né? Para disputar o primeiro, né? E aí houve uma força desnecessária aí, mas as pessoas me entenderam minha mensagem que eu queria passar e me reelegeram, né? Uma eleição voto a voto, né? Tive 292 votos, né? Uma eleição que eu tenho projeção de mais de 350 votos, tem essa projeção do outro som, viu? De mais de 350 votos, que eu era um candidato eleito naturalmente, né? Naturalmente. Meu nome estava aí, as pessoas realmente queriam votar em mim, né? Eu ouvi toda essa força e fui reeleito, né? Tá chegando, estou no último ano de mandato, né? Chega no fim desse ciclo, mas eu falo às pessoas que podem contar comigo, né? Continuo sendo o mesmo. E o que vocês fizeram comigo, né, nessas duas eleições é algo que eu não vou esquecer nunca, né? As pessoas que me ajudaram, que votaram em mim, que, né, deram um carro para levar alguém, né, ajudaram na eleição, de fiscal. É muitas pessoas envolvidas, né, que não conseguem chegar a vencer sozinho. Muitas pessoas envolvidas. Sou grato eternamente, né? A minha família que, né, quando precisa sempre estar junto, né? A gente graças a Deus somos unidos. Ninguém está mexendo com o Evinho como está mexendo com mais pessoas, né? Não estou sozinho. E é isso, Paulo. Viu? Momento mesmo de agradecer. Coisas que eu esqueci de perguntar e acabei lembrando. Eu gostaria que você nos permitisse só por mais 2 minutinhos. Por exemplo, quem você pretende votar agora no Conselho Tutelar? Ou ainda não conseguiu ainda pensar? Doutor,
vou votar em alguém, né? Essa questão de dizer que não vai votar não existe. Eu vou votar, vou exercer meu direito, né? Fui votado, eu vou votar. Eu não sou daquele que gosta de ser votado, não quer votar, né? Vou votar. Não vou fazer aquele apoio direto, não vou, porque tem algumas pessoas que já me ajudaram em outras eleições e tem uma relação boa comigo também. Eu não vou fazer essa exposição. Mas se tiver um amigo, eu queria votar em fulano, seria como... Vou falar, sim, entendeu? A pessoa que eu vou votar, eu vou falar, viu? Eu vou falar em que eu vou votar, mas assim, aquele apoio direto, incisivo numa única pessoa, eu não vou fazer isso. Não vou jogar sujo com ninguém, não vou fazer, mas vou votar sim. Vamos esperar ver os candidatos, né, doutor? Quem vai, né, os que vão vir, serem candidatos, e aí a gente vai decidir sim. Você disse aí que está afiliado ao PCdoB. O PCdoB hoje ele tem uma federação com o PT e o PV. Ou seja, esses três partidos, em Adustina, eles precisam marchar juntos. Onde o PT tiver, o PCdoB e o PV vai ter que estar. Você disse que hoje defende a candidatura de Dona Márcia. E como é que vai ser? O PT tem um pré-candidato a prefeito. Tem outras pessoas também com pretensões políticas lá dentro. O que você vai fazer, Evinho? Você vai permanecer no PCdoB ou você vai sair do PCdoB? Pelo que se desenha, o PT tem um pré-candidato a prefeito, né? Mas assim, ainda permanece na gestão, né? Acredito que na oposição não vai vir, né? Permanece na gestão, se permanece na gestão, possa que tenha apoio da gestão, não é isso? Já que está na gestão. É muito provável que não saia para a oposição. Então, tem até ano que vem para ver essa questão do partido, mas caso, né, se configure a situação e tal, eu, né, esperar ver a posição da liderança política para qual partido vai, né, e aí tem a questão de regra eleitoral, né, partido, e aí colocar o... Você fala Dona Márcia. Oi? A liderança que você fala, para onde vai, é Dona Márcia. Isso. Então, para onde Dona Márcia for, você vai acompanhar ela. É assim que você está falando? Não, a gente está falando da política de oposição, né? Não é na oposição, sim. na coerência, né? Defendo que seja ela, mas aí, né, caso, né, que eu acho muito difícil ocorrer outras suposições, aí, se caso chegar a acontecer isso, vou, né, procurar meu caminho. Mas, assim, eu defendo o nome dela hoje, né, quero que seja ela. Se for ela, né, tudo bem. Entendi. Você defende o nome de Dona Márcia, porém, se chegar lá na frente, não, a candidatura não for de Dona Márcia, você vota em qualquer candidato da oposição. Mas que seja da oposição. No lado do prefeito, você não vota. Não, é assim que você quer? Não, pode ser dependendo de quem vê seus nomes, né? Tem essa projeção, entendeu? Depende. Só claro, não estou aqui para mentir, não depende os nomes que vêm aí também. Posso também que venha um nome da oposição que eu não, né? Tem alguma coisa que for um nome que a oposição apoia um certo nome que não dá certo. Aquilo ali é cavalo de coisa. Sai fora. E tem minha relação pessoal também com as pessoas, né? Talvez tenha alguém que não, né? De repente decida fulano ou Beltrano que eu não vou muito, né? Não tá dando muito certo. Aí vou procurar meu rumo, né? Mas hoje, eu falei, né? É Dona Márcia. Você defende Dona Márcia. Isso. E torce que ela chegue lá. Isso. Tá bom, Evinho. Eu vou convidar a Dona Márcia para ver se ela quer vir aqui bater um papo com a gente. Esse bate-papo aqui descontraído. É bom, é bom. É bom. Uma conversa sadia, uma conversa importante, né? Isso. Algo mais que queira falar para a gente? Não, agradecer o espaço. Né? Agradecer o espaço. Como eu falei, né? Deixar claro, né? Que eu não concorrerei ao processo de escolha concentrada desse ano. Agradeço as pessoas que depositaram o voto em mim, né, nessas duas eleições. Agradeço muito, né? Algo que não será esquecido, né? Continuarei sendo o mesmo Evinho, né? Preciso do amigo, um amigo, viu? Não é amigo do meio do caminho, não. Eu sou amigo do caminho inteiro. Não tem esse negócio de amigo do meio do caminho, não. Se eu tiver com o doutor Solon, né? Amigo do caminho inteiro. Para esse doutor aqui. Agradecer a todos que acompanharam a gente até esse exato momento. Né? Agradecer ao doutor Solon por abrir esse espaço, né,
de formação, de diálogo, né? Da política municipal, do processo de escolha de conselhos tutelares, né? Que, querendo ou não, é algo que faz parte da sociedade, a sociedade tem que aprender a conviver com isso, né? Alguns têm o desejo de concorrer, outros gostam só de votar, outros não gostam de aparecer mais. O engatilhar da engrenagem da sociedade está envolvendo as questões políticas, né? Política partidária, política pública, né? E órgãos que precisam de voto para que, né, eleja pessoas para se manter, para desenvolver o trabalho. Isso está atrelado à sociedade, não tem como correr. Peço que as pessoas participem do processo de escolha de conselhos tutelares desse ano, que é importantíssimo, muito importante, né? Às vezes o conselho é criticado porque não pode divulgar ações, algumas ações não podem, né? Algo sigiloso, algo que envolve criança e adolescente não pode ser divulgado, mas é de extrema importância, né? Eu peço que as pessoas participem, né? Eleja as melhores pessoas que possam representar, que realmente tenha compromisso com o trabalho, né? Que é algo que você abdica da sua vida, Solon, né? Você tem que fazer plantões, finais de semana, festas, né? É algo de risco, né? Cada dia que passa a gente vê que é algo, né, de risco. Porque você vai representar pessoas no Ministério Público, né? Representar pessoas, né? Denunciar para defender a criança e o adolescente. É muito importante as pessoas participar. E algo que também não falei aqui, que a questão do Conselho Tutelar para funcionar, né? É preciso que tenha, né, parcerias, né, com educação, com segurança, com saúde, com assistência social, que é um tripé que não funciona sozinho, né? Precisa de encaminhamentos. Então, é importante que as pessoas, né, votem pessoas capacitadas, pessoas que tenham compromisso com a política na infância e juventude. Viu? É nessa linha que eu sigo. E agradecer novamente. Obrigado a todos. Valeu, Gil. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Parabéns. Valeu. Valeu, Zô. Valeu. E aí, pessoal, então estivemos hoje com o nosso convidado, Evinho de Dolores, esse bate-papo aqui descontraído, falando sobre a vida pessoal dele, falando sobre as suas pretensões políticas. E falamos um pouquinho também sobre essas movimentações políticas para 2024. Você que nos assiste, se inscreva no canal Aduchina 10. Passe a seguir aí o Aduchina 10 no Instagram. Ficamos muito agradecidos. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima oportunidade com vocês aí. Mais um convidado. Provavelmente amanhã ou na próxima semana teremos aí mais pessoas vindo aqui batendo papo no Aduchina 10. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.